Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos Bom dia. começar a nossa aula. Tarde. Espero que vocês Eu adoro estejam bem. esse seu bom dia verdadeiro. Oh, deixa eu te falar, eu quase fiquei paraplégica. Que isso, Oxi. Raíssa? Que isso? Não, mas é sério. Raíssa. Não, pro, sai olha. Nicole. Não, mas sabe por quê? Nicole, eu da confundo as Nicole. duas. Coisa. Caiu alguma coisa, eu não sei o que caiu no chão. E eu fui pegar de costas, e eu tava debaixo da minha mesa. Eu fui levantar, eu não A bati pergunta é, por que você estava debaixo da sua mesa? Gente, deixa eu acabar de falar. força. Eu bati com tanta força que eu fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei meia hora É falando. perigoso Tá, mesmo. mas Nicole, a questão Gente, é... Deixa a Nicole Sim. falar. Deixa a Nicole falar. Essa história é toda Aí- estranha. Eu fiquei Mas com dor no bagunçada que minha vida. pescoço. Eu tava com dor de pescoço desde ontem, porque eu bati antes de ontem. Ô, Nicole, é perigoso mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Ô, Nicole, a questão é, por que você estava embaixo da mesa? não, primeiro, Essa é a questão. Ó, vamos combinar o seguinte. Primeiro, o gente. que caiu? De Raíssa- costas, o negócio levantei. Bati no Ó, pescoço na mesa. Não dá pra gente bater papo. Negócio de costas. Hoje não dá pra gente bater papo para variar um pouquinho. Só quero ouvir a Raíssa e nós vamos começar. igual o Pedro Manuel. Nicole, se não melhorar, você tem que ir a um ortopedista. Você pode ter machucado, melhorou. inchado, tá bom? Pro, então, eu também tô na puberdade, né? Aí Você a minha está. mãe, ela é esteticista, então ela olha pra minha cara e fala: Raíssa, desculpa, eu não consigo não ver. Olha o tanto de espinha na sua cara. E eu fico tipo, por que você fica falando isso no meio da... A Raíssa fica... Ô, Raíssa, mas por que Não, a sua mãe não calma. faz uns procedimentos aí no seu rosto, não? Ela faz, só que eu que não Dá gosto, muito né? de tapa pra ficar regular. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Oi. É normal eu nunca ter tido espinha? Ah, é genético. É que na minha família todo mundo parecia um ralador. Eu tive, minha mãe fez, minha mãe fez. Ó, agora nós vamos começar, tá? Não dá Enquanto isso, tempo. eu levei uma bater mordida no olho. Deixa eu me comentar o seguinte, a atividade, pessoal, a atividade lá da complementar ficou para hoje, certo? Então, a atividade, os exercícios complementares vai entrar, ou já entrou hoje, e aí fica para segunda-feira. Deixa eu só falar uma coisa, ai, que bom que não tem espinha. Não é verdade que menina tem mais espinhas que meninos, não é verdade. Então, às vezes varia, tem dia que tem mais espinhas, tem dia que tem menos. Na puberdade é comum, mas isso é genético também. Mas a gente não vai falar esse assunto, que puberdade é assunto do 8º ano. Vamos olha, lá? a minha mãe, ela teve muita espinha na parte do legal. nariz, da bochecha, Caraca, debaixo Bruno, do olho. do oitavo. Só que aí eu não tenho, eu só tenho, tipo, nas lateral do meu rosto. Você é E algumas no sortuda. nariz. Você é Eu sortuda. tenho muito na testa. Tá, vamos lá, na gente. testa tem bastante. Ó, dentro do nariz dói, hein? Dentro do nariz e da orelha dói. Ó, não dá para falar nesse assunto, senão a gente vai passar a aula falando de espinhas. Eu conheço vocês. Vocês adoram fugir do assunto. Vamos. For de Olha frango lá. o dia inteiro. Nossa matéria favorita é sair do assunto. É sair do assunto. Eu sei, é tema transversal, né? Para bater papo. Ó, vamos lá, gente. Na aula passada, nós tínhamos terminado a primeira lei da termo e da segunda lei, a termodinâmica, tanto a primeira lei quanto a segunda. A Pro conversou com vocês um pouquinho sobre o sistema aberto, que é o nosso corpo. Ele é chamado de sistema aberto porque ele interage com o meio. E agora, para encerrar, eu quero marcar aqui, quero que vocês abram a página 144 sobre esse termo físico de entropia. Eu quero fazer um comentário com vocês. Quando a gente fala de entropia num sistema fechado, nós estamos falando que é o grau de desordem das partículas lá quando elas são aquecidas. No nosso corpo, que é um sistema aberto, a entropia, ela também está provocando um aquecimento, mas esse aquecimento, ele gera metabolismo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Nós somos animais de sangue quente. Isso quer dizer que a nossa temperatura é fixa e o nosso corpo funciona o tempo todo. Então, nossos átomos estão sempre em movimento, nossos órgãos estão realizando reações químicas o tempo todo. Aí aqui diz o seguinte, ó, os seres vivos conseguem evitar a entropia mínima, isto é a morte. Gente,
Só um minutinho, ó, deixa eu concluir. Então, olha aqui, pessoal, a partir do momento que nosso corpo para de executar a entropia, quer dizer que todo o corpo para de realizar qualquer tipo de reação química. Essa é a morte. Então, a morte, o nosso corpo, ele vai parando os órgãos, que vai parando os tecidos, que vai parando as células, que vai parando as reações químicas, que vai parando qualquer tipo de ação atômica, de átomo que forma molécula, que forma célula, qualquer uma. Então, a partir do momento que o nosso corpo para de realizar funções primordiais, quanto respiração, circulação, nutrição, todo o processo, nós entramos em entropia mínima, e essa entropia é a morte. Então, para nós, o nosso corpo, o tempo todo, ele está realizando reações. Por exemplo, vocês voltaram do intervalo, vocês estão aí, mas o corpo de vocês está fazendo digestão, os neurônios estão fazendo sinapses, o seu coração está mandando sangue arterial, venoso está voltando, sendo purificado nos pulmões. Então, o tempo todo, o nosso corpo, ele está realizando o processo. E esse processo, ele vem... Tem gente falando junto. O áudio está ligado, por favor. Desligando o áudio, por favor. Então, olha lá, pessoal. E este processo, ele acontece o tempo todo. Por este motivo, quando acaba esse processo, nós morremos. Então, não tem como. Quando a gente dorme, o cérebro para de fazer, os neurônios param de fazer sinapses, nunca. Nunca o nosso corpo para de fazer alguma coisa. Ah, mas eu não estou pensando, mas você está sonhando. A gente não vai entrar em sonhos agora, que eu sei que vocês adoram viajar, né? Sonhar. Então, assim, todas essas reações, ela faz parte do nosso metabolismo. Tudo bem, gente? Então, nós encerramos agora, só faltou esse trechinho para encerrar com vocês termodinâmica. Lembrando que a tarefa de casa hoje está disponível no portal, que são os exercícios complementares para segunda-feira, dia 15. Certinho? Nesse capítulo, a gente vai estudar um pouco de biologia também. Agora, nós vamos começar a ecologia. Aí, é isso que eu ia comentar com vocês. Às vezes, vocês vão achar repetitivo, mas para a gente falar de tudo em si, nós vamos ter que repetir um pouco. Então, este conteúdo aqui, muita coisa vocês já viram. Então, a gente vai dar aquela... A gente sempre repete para iniciar, Pedro, porque a biologia é isso. Não pensa que vai ser só agora. No ensino médio, vocês vão ver ecologia. Repete, para depois apresentar mais coisas. Isso, Pedro, muito bem, é isso mesmo. Certo? Então, agora nós vamos falar de ecologia, de seres vivos e de energia. Só que, como o Pedro acabou de falar, a Pro vai aprofundar um pouquinho mais. Ah, eu tô vendo que a luz está apagada. Só um minutinho. Agora melhorou. Então, como sempre, nós vamos aprofundar aí um pouquinho mais. Alguns conceitos que eu grifar aqui, vocês também grifem aí, façam anotações importantes para a gente poder concluir, certo? Então, Claro. Olha aqui, pessoal, eu não estou preocupada, na verdade, se vocês vão me mandar por e-mail. Não, principalmente porque eu vou ser bem sincera, nesse final de semana eu não vou conseguir corrigir segunda, já tem. Não é uma avaliação para nota, é lição de casa. O que é pra... Lição de casa vale Porque, nota tipo, em pequena Quando Não, eu estou vale entrando na nota. sua Então, aula, não minha tem internet Gente, a caiu. Rô tá falando. Um minutinho. Ó, Pedro, tudo vale nota, mas não é um trabalho para nota, porque eles estão acostumados com trabalho. Tem um trabalho que vale 2, tem um trabalho que vale 1. Não é o trabalho. É uma lição de casa. Então, segunda-feira, nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então, vocês não vão me enviar. Vocês não vão me enviar por e-mail. É isso que vocês estão perguntando. Bruno, mas o no chat. que é? A gente não manda para você, então? Complementares, gente. Vocês estão Bruno, viajando? é que eu caí, eu tive que Estou lá entrar no na sua site, aula, pai. então eu não ouvi você falando isso. Não, cara. Ela é da aula passada, minha querida. A aula tá gravada. Tá no fórum da aula de ontem. Eu vou mutar todo mundo hoje. Aula de ontem? É, tá no Gente, fórum. olha lá. O exercício complementa que ela passou? Sim. Ah, Gente, então tá, na obrigada. aula passada, o Pro passou aqueles exercícios complementares. Eles ficaram para a próxima aula, ok? Tudo bem? Então, vamos lá, gente.
Agora aqui, ó. Então nós vamos começar a ecologia. O que é ecologia? É o estudo da casa. O nome já diz. Ecologia. Eco quer dizer casa. E logia quer dizer estudo. Quando a gente fala estudo da casa, que casa é a nossa? É o planeta Terra. Então, nós vamos estudar o planeta Terra e todas as interações que acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, gente, lógico que nós somos seres humanos e eu vou ali no açougue e compro carne, né? Mas assim, no meio ambiente, na natureza, os seres vivos, eles se relacionam de forma harmônica e de forma desarmônica. Então, por exemplo, quando eles se relacionam de forma harmônica, eles formam a prole, eles são casais, pode relacionar também com mutualismo, um ajudando o outro, nós vamos conhecer algumas relações harmônicas. O nome já diz, eles vivem em harmonia no meio ambiente. Então, quando eles vivem em harmonia, um ajuda o outro, certo? Então, quando estes seres vivos vivem assim, um ajuda o outro. Agora, existe a relação desarmônica. O nome já diz, não tem harmonia, desarmônica. E quando essa relação acontece, geralmente é competição por espaço, competição por alimento, competição pela fêmea, canibalismo, quando, por exemplo, de alguma forma, algum ser vivo da própria espécie se alimenta da mesma espécie, às vezes do filhote, às vezes da mãe. Então, aqueles bichos. só um minutinho. Deixa eu concluir. Então, toda essa... É uma dúvida mesmo. Só um minutinho, Manu. Um minutinho, deixa eu só concluir e eu já deixo vocês tirarem as dúvidas. Aí vocês vão fazer o seguinte, levanta a mão lá, que eu terminando essa explicação, eu vou deixar vocês falarem. Aí, pessoal, essa relação desarmônica, ela está ligada tanto ao canibalismo, quanto à competição, e até mesmo como predação. Então, o leão, ele mata, por exemplo, um veado para se alimentar. Ele mata fugiu o nome daquele bichinho? Já eu lembro. Para se alimentar. Então, a predação... Uma zebra. Por exemplo, é para se alimentar. Então, ele não mata para guardar. Nenhum animal preda o outro, ou tem um processo de predatismo, ele pensa assim, eu vou guardar para amanhã eu comer, né? Já está aqui. Não acontece, porque os animal, no meio ambiente, no ecossistema, ele só mata no momento que ele quer comer. Por qual parte do texto você tá? Um minutinho. Ele só fala que tá com fome. Então assim, o ser vivo, ele só mata para se defender ou para se alimentar. Ou por competição, eles estão lutando, se a luta vai até a morte, ele mata. Mas em um momento mata por outro processo, certo? Matheus, pode falar, Matheus de Moraes. Você tá em qual parte do texto, por enquanto? Eu estou introduzindo ecologia, estou na página 144. Tá na página 144, Eu tô falando se você tá no primeiro parágrafo ou no segundo. Eu não estou em nenhum parágrafo. Tá no título. Estou introduzindo ecologia. Nenhum parágrafo. Tá bom, Matheus? Pedro Manuel. Eu esqueci. As hienas, lembrei. As hienas são canibais? Que... Então, na verdade, não. As hienas, elas comem restos, carcaças de outros animais. Sim. Como se fosse urubu. Mas elas comem carne de hiena? Olha assim, não. Como a tá Quando comentando, o animal no tá morto. equilíbrio. Um programa no National Geographic que ela sim comeu outra. É isso que eu ia falar agora. No equilíbrio ecológico, não. Quando elas estão passando por situações complicadas, uma pode se alimentar da outra, sim, para tentar sobreviver, certo? Mas em condições normais, não. Certo, Pedro? Quem vai falar agora é a Manuela. Tá bom. Era só uma dúvida bem básica mesmo. Só ia perguntar se tem necessidade de anotar isso no meu caderno mesmo. Tudo, Manu. Tudo que é importante, é conceito que não está aqui, é importante anotar. Tá bom? Ok. Felipe. Resumo gigante, só que eu anotei na parte de português. Não. Tem duas coisas para falar bem rápidas. Primeiro, olha o que eu te mandei no chat. E outra coisa, olha essa puma na minha foto. Como que a gente... Eu vi, Felipe. Coisa mais linda.
É muito fofa, Pro. Parece Como que um aquele animal joguinho. desse Ai, mata ser Felipe, deixa ela humano? dormir do Linda, seu lado, linda, eu que no tava outro dia você vendo. acorda sem seus dedos. Ô Pedro, baixa a mãozinha, Manu baixa a mãozinha, Felipe baixa a mãozinha. Ô Felipe, o ser humano, ele mata por prazer, ele mata por coleção, isso é comum. Por isso que a gente Pois nem é, está Pro. falando de ser humano, nós estamos falando dos animais. Pronto. Mesmo só um minutinho. Gente, hoje vocês estão interrompendo a Pro, hein? Muito, muito. Eu não estou conseguindo falar. Por isso que eu estou pedindo para vocês levantarem a mão. O que que acontece, Felipe? Vocês sabiam que o ser humano é o único que mata, sim. Os animais, olha só, são irracionais e eles não matam assim. Se você estiver Pro. próximo a um predador, um felino, e ele não sentir ameaça, ele passa por você. É que geralmente, por exemplo, uma pessoa chega perto, assusta, corre, ele corre também, é instinto. Ele vai se Pro, defender. o único Agora, animal. se você estiver ali, naquele momento, na sua ali, e não se aproximando, ele não se sentindo ameaçado, ele não mata. Tá bom? Pro, eu vi que o único animal que mata mais que ser humano, que mata seres humanos mais que o próprio ser humano, são Amor. formigas grandes vermelhas. Eu não sei o nome, mas é alguma coisa assim. Bom, vamos lá, gente. Seguindo. Então, agora nós vamos falar dos primeiros seres vivos. Todo mundo que quiser falar, eu não quero deixar vocês sem falar. É só levantar a mãozinha que eu vejo aqui o sinal, ok? Aí eu terminando o conceito, a Pro já pede para vocês falarem. Ô, gente, o ser vivo, ele tem que se alimentar. Nós precisamos, olha, nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos da luz do sol. Quando você vai ao médico, que o médico fala assim, olha, você tem pouca vitamina D. Por que você precisa do sol? Nosso corpo, ele precisa de vários componentes e vários nutrientes. Mas qualquer ser vivo precisa. Porém, existem seres vivos que fabricam o seu próprio alimento. Nós já vimos isso. Quem são eles? Os vegetais. Todas as vezes que nós usarmos o termo seres fotossintetizantes, nós estamos falando que estes seres vivos, eles fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, ele fabrica o seu alimento através da fotossíntese. Como acontece a fotossíntese? A fotossíntese, ele capta a luz. Nem sempre nós estamos falando de luz solar, só um minutinho que eu separei umas imagens para vocês. Nem sempre nós estamos falando de luz solar. Lógico que dentro do ecossistema é a luz solar que nós estamos falando, né? Mas, por exemplo, você tem uma violetinha dentro da sua casa. A lâmpada, ela permite que a planta faça a fotossíntese. Lógico que na natureza é a luz solar, né? Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo que as plantas, os vegetais e as algas realizam para produzir o seu próprio alimento. Então, ela capta a energia do sol. Essa energia do sol, junto com o gás carbônico que nós eliminamos na expiração, né? Ela capta e ela faz uma reação química. O que é essa reação química? Ela produz o seu alimento, que é a glicose. Ela produz o açúcar. E o que é esse ATP? Vocês vão aprender detalhadamente o ATP. Mas só para matar a curiosidade, o ATP é chamado de adenosina trifosfato. O que ele é? É a energia da planta armazenada. Então, ela armazena em forma de ATP. Mais para frente vocês vão aprender. E aí, a excreta do vegetal é o oxigênio. Então, quer dizer que a planta não respira? Ela respira. Depois ela pega esse oxigênio e ela inspira novamente. Mas para a fotossíntese, ela elimina o oxigênio. Então, ela capta a luz solar, ela capta o dióxido de carbono, faz o seu alimento, que é a glicose, produz a sua energia e elimina o oxigênio. Por este motivo, nós dizemos também que esses seres, eu vou até colocar aqui para vocês copiarem esse trechinho, ó. Estes seres, eles são autótrofos. Eu vou jogar lá no chat. Eles são autótrofos. O que quer dizer autótrofos? Eles produzem o seu próprio alimento. Como eles produzem o seu próprio alimento? Através da fotossíntese. Certo, gente? Então, estes seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese.
Só um minutinho. Então, olha aqui, gente. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam que os seres fotossintetizantes são os vegetais, que eles respiram oxigênio, mas eles também eliminam oxigênio na fotossíntese. Tudo bem até aqui? Só que as algas, pessoal, vamos relembrar, as algas, elas que produzem 98% do oxigênio do nosso planeta, não são os vegetais. Antigamente, as pessoas diziam que os vegetais eram, que a Amazônia era o pulmão do mundo. Por quê? Porque tem muitos vegetais. Hoje nós sabemos que a maior parte do oxigênio que os vegetais produzem, eles consomem. Diferente das algas. As algas, elas produzem grande quantidade de oxigênio e não consomem tanto, consomem bem pouco. Por isso que se diz que 98% do oxigênio do planeta é produzido pelas algas, certo? Planta carnívora é fotossintetizante? Sim, porém ela não, é como se fosse assim, ó, a planta carnívora, ela não supre a necessidade dela só com a fotossíntese. Ela precisa comer. Então, ela é autótrofa e ela é heterótrofa. Certo? Oi, Marina, pode falar. Então, as plantas, elas, vamos dizer que respiram de dia e inspiram à noite? Não. Isso daí, Marina, falavam antigamente. Não. As plantas realizam a fotossíntese apenas quando tem luz. A respiração é o tempo todo. Antigamente falava, a planta faz fotossíntese dia e respira à noite. Não, nenhum ser vivo escolhe um período para respiração. Elas respiram, é simultâneo. Elas respiram o tempo todo e fazem a fotossíntese na parte do dia, como o ser humano. Ô, Pro! Nossa, Pro, eu pensava que era de dia a fotossíntese e de noite a respiração. Não é não. Não é não. Só um minutinho, pessoal, 1 minuto, por favor. Um minutinho, pessoal. Interrompemos esses compartilhamentos para problemas técnicos. Ô, pessoal, não é que hoje eu tive que ficar com a minha filha e ela tá em aula e ela tá perdidinha lá, eu dei um toque para ela, é isso. Problemas de aula remota. Então, olha Problemas aqui. da quarentena. Então, vamos problemas da quarentena. Então, vamos lá. Vocês conseguiram entender até aqui? Todos entenderam? Marina, você entendeu que a respiração ela acontece simultaneamente e que ela, o tempo todo, o ser vivo está respirando, certo? Quando nós estudamos célula, nós vimos que as células, elas precisam da clorofila. Ela precisa da clorofila. Por quê? Porque se as plantas não tiverem clorofila, elas não fazem fotossíntese. Entendeu? Por quê? Porque a nossa célula não tem clorofila, porque nós não produzimos o nosso próprio alimento. Então, olha onde acontece a fotossíntese, gente. Geralmente acontece nas folhas. Então, as folhas são verdes, ela capta a luz solar e sabe quem consegue segurar essa luz solar? A clorofila. Por isso que a clorofila ela é importante para o processo de fotossíntese. Se vocês forem ver mais para frente, fazer alguma pesquisa, vocês vão perceber que existem vegetais que fazem a fotossíntese através dos caules e não pela folha. Mas a maioria das plantas fazem fotossíntese através das folhas. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é fotossíntese? Tudo bem? Oi! Sobre a planta carnívora, ela é a única que tem esse processo de autótrofo e fotossintetizante ao mesmo tempo? Sim, são somente as plantas carnívoras, porque elas precisam de sais minerais.
elas precisam de um acréscimo desses sais minerais. E não pense que a planta carnívora vive sem, viu? Ela faz a fotossíntese, mas ela precisa desses minerais presentes nos animais. Então, aqui está falando. Uma Oi? planta carnívora. Eu já tive uma planta carnívora quando eu morava lá na minha casa antiga, lá em Pouso Alegre. Só que aí o meu gato roubou ela de cima do segundo andar. Meu Deus. Vocês sabem que eu tive uma planta Sua carnívora, gata mas devia ter medo. me deu muito trabalho, porque era difícil matar mosca para dar para ela, e se você dá morta, ela não come, dá trabalho para cuidar da planta carnívora. Nossa, eu não gosto de planta carnívora, porque eu já tive pesadelo com planta carnívora. Não, você sabe qual é o problema da planta carnívora, Marina? Que eu só sei que eu descobri... caí de um prédio. Então, como que você dava mosquito Só um minutinho, pra deixa ela? eu... Então, vou explicar. Pegava no potinho? Você sabe que eu descobri da planta carnívora? Quando eu ganhei de uma aluna a planta carnívora. Eu descobri, que eu não sabia, que ela libera um feromônio, como se fosse um cheiro, e ela atrai inseto para se alimentar. E aí vivia cheio de mosca. Eu deixava na janelinha da minha cozinha, vivia mosca ali. Então atrai inseto, eu não gostei, atrai inseto, e aí vem muito inseto, você está fazendo comida, entra mosca, varejeira, porque ela atrai. E aí, mesmo assim, ela fecha muito lento, né? E assim, na natureza é tudo mais fácil. Aí eu peguei e comprei aquela raquetezinha que dá choque, porque não mata na hora. E eu jogava dentro da abertura dela, ele ainda tremendo, ela comia. Só que tinha dia que eu não tinha tempo nem de alimentar. Meu filho ter tempo de alimentar a planta carnívora, aí elas morreram mesmo, não dava tempo. Eu ficava Aí elas pensando morreram. você correndo pela casa com uma raquetinha. Pois é, ó, cansou. Eu só gosto de planta carnívora porque quando eu tava no 4º ano, a minha sala ela fez uma pesquisa, né, sobre planta carnívora. Aí a professora fez o projeto pra gente. Aí a gente apresentou para as outras salas também o nosso projeto. Aí eu pesquisei sobre 3 plantas. É que eu esqueci o nome de algumas. Mas eu pesquisei sobre a Dioneia. E eu só lembro da Dioneia, que eu pesquisei sobre ela. Por isso eu gosto. Nessa época, eu rodei a Marechal inteira procurando uma planta carnívora. Mas não é difícil encontrar, não é difícil. Mas a Dioneia é uma das mais comuns mesmo. Maria, pode falar. Por causa das plantinhas, nossa, que morreram, que hoje a gente só tem cacto, mini cacto, e no meu quarto eu tenho uma suculenta artificial. Ah, Marina, pode falar. Eu só sabia que ela atraía, eu não sabia Marina? como. Sua mão tá levantada. Ah, não, era pra falar aquela hora, Pro. Ah, tá. Karen, pode falar. Pro, já que você tá falando de plantação, minha avó ela começou a plantar uma rosa do deserto. Rosa do deserto? É muito Não conhece, bonita. Pro? Ela é muito bonita. Depois você me manda foto pra eu ver. Porque ela ainda só tá com os caulinhos da vida. Ah, depois quando aparecer a florzinha, você me manda foto. A minha avó, no quintal dela, o quintal dela é todo de pedra, assim, sabe? Só que é lindo, porque ela tem um monte de vaso com planta, e a cada planta bonita tem um monte de flor e tudo. Tem gente que gosta, né? Isso é um hobby. Ô, Pro, eu acho que a rosa legal. do deserto é aquela que é mista cores, tem um monte de cor junto. Ah, é? Aqui na casa da minha mãe é cheio de flor. Rosa. Mas aqui em casa não. Aqui em casa só sobrevive as artificiais. Na casa da minha avó tem um monte de flor. Vó geralmente tem, né? É verdade. Gente, Vó olha tem. lá. Não tem animal de estimação também, aí não. Então, aí não dá certo. Gato destrói, cachorro destrói. Gente, olha lá, ó. Não estranho não, Pro. Minha avó tem bichinho de estimação. Minha cachorra ia e ela ficar com cuida medo. de um monte de planta. Ah, é? Então ele é educadinho. Ó, E uma pessoal, arara. gente, vamos voltar. A gente está perdendo muito tempo. Volta. Olha lá, autótrofos, o nome já diz, ó, ele é autossuficiente, ele produz o seu próprio alimento. E aqueles que buscam alimento de outros seres vivos, eles são chamados de heterótrofos. Grifem essa parte do texto de vocês. Gente, o que vocês... Só um minutinho, segura aí. Agora não dá para falar um minutinho. Ó, o que vocês têm que saber de conceito? O que é autótrofo, o que é heterótrofo, o que é fotossintetizantes, o que é fotossíntese e o que eles produzem. Até agora, ok? Então, você está vendo aqui, ó, um leopardo, que com certeza está se alimentando de uma presa, e aqui a floresta, onde os seres produzem o seu próprio alimento. Ok, gente? Não. Bem, oi.
A fotossíntese e a fotossintetizante não é praticamente a mesma coisa. Fotossíntese é o processo. Seres fotossintetizantes são os seres que realizam a fotossíntese. Realizam a foto... Ah, tá. Tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Agora nós vamos falar mais sobre as relações ecológicas. Lembra que eu comentei com vocês que as relações ecológicas são aquelas relações que podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas. Só que agora nós vamos falar apenas das relações ecológicas desarmônicas. O início dessa relação desarmônica é a cadeia alimentar. Vou pegar uma cadeia que eu tenho aqui, que ela tá mais simples para vocês entenderem. Nossa, Pro. Então, olha aqui, ó. Vamos observar, só um minutinho, pessoal, já olha aí quem levantou a mãozinha, ó. Vamos observar a cadeia alimentar. Cadê a cadeia que não aparece? Só um minuto. Hoje ele tá travando, acho que ele descobriu que hoje é sexta-feira. Só um minutinho, gente. Acho que ele sextou primeiro. Que isso? Vamos observar a cadeia alimentar. Ela tá morrendo. Gente, vocês não estão me ouvindo? Pro, eu tava muito animado Pro, tem alguém pra morrendo falar aí. sobre isso. Porque morrendo, eu não, tinha tá- visto tá a bem. foto. E aí eu fiquei animado. A pessoa tá tendo uma convulsão. Então, vamos lá, gente. Vamos voltando aqui. Vamos voltando. Então, olha lá. A cadeia alimentar. A cadeia alimentar, pessoal, é um processo em que um se alimenta do outro para sobreviver. Então, a cadeia alimentar, prestem atenção no que a Pro vai falar. Ela sempre começa de um produtor. O que é produtor? Produz o seu próprio alimento. Geralmente não, né, gente? Sempre tem que começar com seres fotossintetizantes. Eu não posso começar a minha cadeia alimentar com grilo. Porque o grilo não produz o seu próprio alimento, ele precisa de alguém aqui para se alimentar. Então, eu sempre vou começar a minha cadeia alimentar com os produtores, que são os seres fotossintetizantes, certo? Depois, o consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Pessoal, o consumidor primário, ele tem que ter uma característica que os outros consumidores não têm que ter. Qual é a característica que o consumidor primário tem que ter? Comer plantas, ser pequeno. Ser pequeno não precisa, mas ele precisa se alimentar de vegetais, muito bem. Ou ele tem que ser herbívoro, ou ele tem que ser onívoro. Alguma coisa ele tem que ser, ele não pode ser carnívoro. Por quê? Porque se o produtor é um introdutor da cadeia, eu não posso colocar uma onça que ela não come vegetal. Eu só posso colocar gafanhoto, coelho, lagarta, estes seres que se Cachorro seria, alimentam do produtor. Hã? Cachorro? Não, porque o cachorro não come carne, não come planta. Ele só come quando ele está sentindo algo, né? Então, assim, pessoal, o consumidor... Foi um cachorro vegetariano. Gente, aí você está alterando o instinto normal dele. Então, a gente não coloca isso na natureza. Ó, então, olha lá. O consumidor primário, ele tem que ser ou herbívoro ou onívoro. O ser humano pode entrar aqui, porque nós comemos tanto vegetais quanto carnes. É essa rosa do deserto certo? que você estava perguntando. Ah, entendi. Linda, linda. É, Então, Próximo, ela demora 6 meses para abrir. Ah, é 6 meses. É o tempo de cada um. Ó, gente, voltando. Agora não dá para vocês E meu girassol perguntarem. morreu, Pro, sabia? Meu girassol morreu. Ele tava abrindo e pifou. Nossa. Ó, gente. Bifou, né? Gente, eu preciso que vocês Acabou a foquem na energia. cadeia alimentar, por favor. Vocês estão falando muito hoje, eu não estou conseguindo concluir. Por favor. Mosca seria primário, né? Isso. Agora deixe-me concluir. Tá Depois bom. vocês perguntam, tá bom? As mãozinhas levantam. Karen, segura aí sua mãozinha, ó. Então, olha lá, o produtor, então nós já vimos que o consumidor primário, ele pode ser tanto herbívoro quanto onívoro. Depois segue, aí os consumidores secundários, terciários, consumidores quaternário, quinquenário, qualquer outro pode ser carnívoro ou onívoro, mas não precisa ser herbívoro. Tudo bem até aqui? Agora, eu quero que vocês observem na seta. Pessoal, vocês perceberam que a seta é sempre assim, ó, seta para frente. Seta para frente.
Se essa seta representasse quem se alimenta de quem, a seta deveria ser assim, ó. Ah, o grilo se alimenta da grama, o sapo se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do sapo, deveria ser invertida. Mas, na verdade, essa seta, ela não está representando quem se alimenta de quem. A seta, ela está representando o fluxo de energia, certo? Então, a setinha, ela está representando o fluxo de energia. Para onde está indo a energia do vegetal? Para o grilo. Para onde está indo a energia do grilo? Para o sapo. Para onde está indo a energia do sapo? Para a cobra. Para onde está indo a energia da cobra? Para o Achava que ia gavião. ser muito mais complexo. Então, pessoal, o que acontece? É importante vocês analisarem simplesmente como se monta uma cadeia. Então, nós já vimos que a cadeia tem que começar pelo produtor e que as setas, elas representam o fluxo de energia. Agora, se ela representa o fluxo de energia, existe um modo de classificar isso. Todas as vezes que nós estamos falando, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Se todas as vezes nós estamos falando de fluxo de energia, pessoal, eu estou falando, olha lá, de nível trófico. O nível trófico, ele está falando desse fluxo de energia. Estes termos aí são importantes para vocês, tá? Então, olha lá, pessoal, todas as vezes que nós falamos de nível trófico, nós estamos falando de energia. E nós temos que classificar cada um com nível trófico. Então, olha lá, o produtor, por exemplo, o nível trófico dele é o primário. Já vou explicar. O grilo, o nível trófico dele é secundário. O sapo, o nível trófico dele é terciário. A cobra, o nível trófico dela é quaternário. Ou você pode falar nível trófico 1, 2 e assim por diante. Ô, Pro, mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, pessoal, que o produtor é onde tem mais energia, porque ele está captando a energia do sol. Então, o produtor, ele está cheio de energia, tanto para ele quanto para o primeiro animal. Então, se eu perguntasse assim para vocês, por exemplo, numa prova, em relação ao nível trófico, com exceção do produtor, qual destes animais possui maior quantidade de energia? Consumidor final. Produtor. Não. Com exceção do produtor, qual destes animais possui maior quantidade de energia? Os O decompositores. final, porque Porque não, ele capta de decompositor. todos. O decompositor. Não, o final. O decompositor. Tá, então a O Pro vai falar decompositor com porque ele vocês. pega a energia de todo mundo, praticamente. Que, Marina? Mas ele só O pega decompositor quando porque eles eles pegam a morrem. energia de todo mundo. Mas ele só pega quando eles morrem. Então é o seguinte, Consumidor primário? o primeiro ser vivo que possui maior quantidade de energia é o consumidor A primário. pergunta é fácil, a resposta é Por fácil. quê? Ó, ninguém fala agora. Por quê? Porque o consumidor primário, ele que se alimenta do produtor que está cheio de energia. Quanto mais, presta atenção, até anotaria essa frase, quanto mais distante do produtor, menos energia o consumidor possui. Quanto mais distante do produtor, a Pro vai explicar, espera um pouquinho. Quanto mais distante do produtor, menos energia ele possui. Pro, por quê? Olha aqui a explicação. O grilo se alimentou do produtor e está cheio de energia. Só que o grilo perde energia para pular, ele perde energia para procurar alimento, ele perde energia ao defecar. Perdeu um pouco de energia. Vem o sapo pega menos energia, mas se alimenta do grilo. O sapo perde energia para pular, ele perde energia para poder buscar alimento, ele perde energia para se reproduzir, perdeu energia. A cobra se alimenta do sapo com menos energia. A cobra perde energia para rastejar, perde energia para caçar o seu alimento, perde energia para os seus órgãos sensoriais funcionar. O gavião pega a cobra com menos energia. Então, ao longo da cadeia alimentar, quem tem mais... Só um minuto. Ao longo da cadeia alimentar, levanta a mãozinha lá que depois eu vou olhar. Ao longo da cadeia alimentar, o ser que tem mais energia, o consumidor primário. Quem tem menos energia, o último consumidor. Fungo não se classifica, eu já vou explicar por quê. Então, pessoal, se eu perguntasse de toda a cadeia alimentar, quem tem mais energia é o produtor.
Se eu tirar o produtor, quem tem mais energia? O consumidor primário, certo? Mas não é o decompositor? Primeiro, o decompositor, ele não capta energia, ele faz uma reação química, ele se alimenta, mas ele devolve ao solo em forma de adubo. O decompositor, ele faz a reciclagem de nutrientes. Então, assim, a gente não classifica nem decompositor como consumidor. Pode ver que eu parei... Só quando o animal tá morto? Isso, vocês têm que parar de falar, porque a cadeia é complexa. Se eu não conseguir concluir, eu não consigo tirar as dúvidas de vocês. Então, segura um minutinho as dúvidas, que eu vou tirar a dúvida de todo mundo, tá? Então, o decompositor... Só um minuto, quem falou pro? Um minutinho. O decompositor, pessoal, ele só atua quando o organismo está... Morto. Então, ele não entra em classificação. E o que ele faz? Olha para Pro. Ele capta o animal morto, decompõe este animal morto, transforma a matéria orgânica dele em matéria inorgânica, que são sais minerais, e devolve ao solo em forma de adubo. Aí o adubo vai para o produtor e recomeça o ciclo. Por isso que nós falamos que a cadeia alimentar, ela é cíclica. Porque quando o animal morre em algum momento, vamos dizer que a cobra comeu esse sapo aqui, ó, e o sapo era venenoso. A cobra morreu. Entra o decompositor aqui. Ele vai decompor a cobra e vai devolver a cobra em forma de adubo para o solo. Ah, mas o grilo comeu esse vegetal era venenoso. O grilo morre, o decompositor entra aqui, ó. O decompositor, ele entra em qualquer lugar da cadeia. Por isso que está errado colocar o decompositor no final. Existem algumas cadeias que o decompositor está no meio, com várias setas. Porque assim, morreu o animal, o decompositor entra. Morreu o animal, o decompositor entra. Certo? Vou dar uma paradinha aqui para ouvir os colegas. Felipe, pode falar. Pro, eu sei que você vai me matar, porque é a 5ª vez que eu falo sobre isso. Mas, e a planta carnívora, onde ela entra? Ela entra entre produtores? A planta carnívora, ela entra como produtora, porque ela faz o seu próprio alimento, então ela não sai da cadeia, não tem uma separação. Ela continua sendo autótrofa. Tá bom, Felipe? Tá bom, Pro. Silvio, pode falar. Ô, Pro, então poderia ter mais uma seta entre o decompositor e o produtor? Na tabela? Não entendi. Então poderia ter mais uma seta entre o decompositor e para o produtor na tabela? Porque o decompositor é o seguinte, quer ver? Eu vou aqui mostrar. Às vezes eu até tenho essa foto que eu queria mostrar para vocês da cadeia. Não tenho. Mas é o seguinte, o que eu queria que vocês entendessem? O decompositor, ele podia estar ligado a todos assim. Em algumas cadeias está assim. Por quê? O decompositor, ele não tem um lugar. Ele não é consumidor, ele não é produtor, ele é decompositor. E ele entra no momento que um deles morre. Então, por exemplo, se o grilo morreu, ele não tem que estar aqui no final, ligado no gavião, ele tem que estar aqui. Se a cobra morreu, ele não está aqui, ele está aqui. Então, o decompositor, ele entra no momento que o animal morre. O papel dele é transformar matéria orgânica em inorgânica e devolver ao solo em forma de adubo. Só esclarecendo aqui, porque tem aluno que não entende ou não lembra o que é matéria orgânica e inorgânica, então a Pro vai colocar aqui para vocês, ó. Quando eu falo, só um minutinho. Quando eu falo de matéria orgânica, opa, não é matérica não. Quando eu falo de matéria orgânica, são seres em decomposição. É o processo que a bactéria e o fungo faz. Isso daqui são bactérias e fungos. Só eles fazem esse processo. Quando eu falo de matéria inorgânica, eu estou falando de sais minerais. Então, olha que interessante. Estes seres, eles são chamados de seres decompositores. Não saiu sais minerais. Vou escrever novamente. Eu estou falando de seres decompositores porque eles possuem a capacidade de transformar a matéria orgânica, que são seres em decomposição, em matéria inorgânica e devolver ao solo. Porque sais minerais é adubo para o solo. Então, eles pegam esse animal, então o gavião morreu. Eles vão comer esse gavião. Mas nesse processo de comer,
eles transformam a matéria orgânica em inorgânico. O resto se torna adubo para o solo, recomeçando. Então, por exemplo, aqui, ó. Ô, Bruca, então uma coisa Só um minutinho. Aqui eu deveria ter uma seta, porque ele é cíclica. A partir do momento que o sapo morreu, acaba aqui a cadeia. O sapo morreu, o decompositor decompôs, volta aqui. A cobra morreu, acaba aqui a cadeia. A cobra morreu, recomeça o ciclo. Então, ela é cíclica. Por quê? Porque ela vai e volta. O produtor pegou o animal que morreu, recomeçou a distribuir esses sais minerais, esse consumidor morreu, decompositor decompôs e recomeça o ciclo. Ok? Poderia, Silvio, ter uma seta aqui, ó, para o produtor? Poderia. E vamos dizer que essa planta... Só um minutinho. Pode ser que essa planta morra. Se ela morre, o decompositor também decompõe a planta, porque planta também é ser vivo. Mas a seta não deveria ser, sei lá, da cobra pro decompositor, não do decompositor para as cobras? Deixa eu ver se eu coloquei aqui invertido. Então, assim, do que se alimenta o... Isso, muito bem. Quem falou? É isso mesmo, parabéns. Ó, Eu ia te falar uma coisa tipo assim, se o decompositor decompõe o gavião, que nesse caso, e os veganos comem o decompositor do cogumelo, então Gente, eu não entendi nada que você falou. Eu não estou entendendo nada. Fala de novo. É que ele tá indo pra China, turbina de avião. Fala de novo. Ó, só um minutinho. Deixe-me ver o que vocês estão falando no chat, porque vocês estão falando, eu não estou olhando o chat. É a chamada. Só um minutinho. Não, não é isso não. Não é isso não. É aqui. Teve pergunta que ó, gente, eu me perdi, por quê? Porque teve chamada, eu não consegui acompanhar as perguntas do chat. Fui eu que fiz a pergunta. Então pode fazer novamente. Eu tinha perguntado se o grilo pode comer o decompositor. O primário pode comer o decompositor. Não, né? Não, bactéria e fungo não. Não. Bactéria é bem pequena. O grilo nem vê. Hã? O decompositor fica no solo, né, Pro? Aí do mesmo jeito ele vai... Isso, ele retira nutrientes. Nós vamos conhecer os decompositores. Nós vamos ter uma aula só de fungos e bactérias. Marina, pode falar. Os decompositores numa cadeia alimentar pode ter mais de um compositor? Pode. Bactérias é uma, fungos são outros. Tá bom? Não, mas por exemplo, igual você falou, o sapo era venenoso. Aí a cobra comeu, aí ela morreu porque era venenoso. Aí aparece o decompositor. Aí desse decompositor, aí aparece que o sapo, ele levou energia para outro animal que não morreu, que foi passando e depois... Não entendi nada, Marina do céu, não entendi nada. Você perguntou do decompositor, depois você falou do sapo de novo, a Pro não entendeu o que você quer perguntar. Comece novamente. Aí, deixa eu colocar certinho na cabeça. Assim, por exemplo, o sapo, ele é venenoso. Aí a cobra comeu ele e morreu. Morreu. Isso. Aí apareceu os decompositores. É. Só que aí, às vezes, algum animal comeu esse sapo, só que não morreu. Aí lá pra frente, outro animal morre. Não, aí começa a cadeia de outra cadeia, você tá misturando cadeia. Se por acaso, olha aqui, Marina, se por acaso surgiu um animal aqui que comeu o sapo e não morreu, segue outra cadeia. Essa cadeia acabou. Essa da cobra que morreu acaba aqui. Aqui tá começando outra cadeia. Por exemplo, esse bicho aqui comeu esse sapo, sobreviveu, vai para outro, sobreviveu, acabou essa cadeia aqui. A cobra comeu esse sapo, morreu, interrompeu essa cadeia, aqui está começando outra. Entendeu? Você está falando de outra cadeia já. Não tem como, o sapo matou uma, não matou outro, e vai abrir aqui. Nós vamos conhecer teia alimentar, aí pode entrar nesse aspecto. Cadeia, ela é cíclica e unidirecional, ela tem só uma direção. Essas características que a Pro não conseguiu falar com vocês hoje. A cadeia é cíclica, é um ciclo, e ela é unidirecional. O que quer dizer isso, gente? O grilo, ele só tem uma opção de alimento. O sapo, ele só tem uma opção de alimento. A cobra, ela só tem uma opção de alimento. É unidirecional. Pode falar, Matheus.
Matheus? Matheus? Vixe. Então, ele não está. Pessoal, é assim. Encerramos a nossa aula. Vocês têm os exercícios Você tá complementares falando de para mim, Pro? fazer. Na Eu gostaria de próxima fazer aula... Ele voltou, Pro. O que é? É que a minha internet caiu aqui, voltei. Você não chamou o Matheus de Moraes? Ah, bom, Ele tá achei aí que agora. você tinha respondido a chamada e está aí? caído fora. Matheus, Oi. pode falar. Não, a minha Tem dúvida, muita eu ia gente falar saindo da que, chamada. tipo assim, que você tinha falado que o decompositor pega, tipo, o gavião e decompõe ele, né? Aí os decompositores vão ser os cogumelos, né, assim? Vai ser o quê? Não é o cogumelo, gente, de decompositor? Isso, são os fungos, isso mesmo, Então, Matheus. só que aí eu fiquei com uma dúvida. E os veganos comem cogumelo, então eles estão comendo os restos de Decompositor, estão animais? se alimentando deles, sim. Existem predadores que se alimentam de fungo, normal. Nós também comemos fungo, e ele é um decompositor. Eu como champignon, eu como shiitake, eu como e tem fungo. Nossa, muito bom, Pro. Gorgonzola. Queijo gorgonzola e tem fungo. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário. Não esqueçam que os exercícios complementares e a lição de casa de segunda-feira, nós ainda vamos voltar em cadeia e teia alimentar na próxima aula. A cadeia, Pro, explicou quase tudo, mas eu ainda tenho que falar de direção, tá? E nós vamos falar de teia alimentar também na próxima aula. Pro, Bem, exercício gente. complementar é por e-mail? Ó, Pro. Oi, fala de novo, não entendi. O exercício complementar é por e-mail? Se é primeiro? Pro e-mail. Não, não precisa. Tá bom? Pode falar, Marina. Ah, Marina falou. Pode. Quem falou agora? Eu. Marina. Você já ouviu falar do Eu acabei de falar. tardígrados, Pro? Tardígrados, sim, dos extremófilos, sim. Ah, vou te mandar um. É muito da hora como eles são. Letícia, responde a Karen no WhatsApp. Eles sobrevivem em condições assim absurdas, inóspitas. Já ouvi falar sim. Legal, David. Legal, Gabriel. Pessoal, beijos para vocês. Bye, bye. Até a próxima aula. E aí a gente segue, certo? A Pro, ela faz Legal, desenhos Pro. na Tchau, mão. Pro. Bom fim Beijos. de Tchau, tchau. semana. Tchau, Jorge. Tchau, Até, tchau, gente. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.